Em uma propriedade localizada a 30 quilômetros de Timbó, é realizado o cultivo de uma planta pouco conhecida, o lúpulo, que é responsável por trazer amargor e aroma à cerveja. E nós viemos até a localidade de Ribeirão São João, em Benedito Novo, conhecer a propriedade que é pioneira neste cultivo aqui no Vale Europeu. Aqui com o Douglas, ele que é proprietário aqui do Lúpulo Vale Europeu, e ele vai contar pra gente o que de fato é o lúpulo. Oi Amanda, tudo bem? Então o lúpulo é um dos principais ingredientes para a produção de cerveja. Ele não se limita só à produção de cerveja, né? Mas é ele que confere o amargor e o aroma para as cervejas. E agora nesse mercado que vem aumentando bastante o consumo de cerveja artesanal, o pessoal vem conhecendo um pouco mais a aplicação do lúpulo, né? Cervejas mais lupuladas, onde que dá um amargor um pouco maior, cervejas mais aromáticas com lúpulos diferentes. Então o lúpulo tem essa finalidade, né? A utilização da cerveja para conferir o aroma e o amargor. E como é que é feita o cultivo? Você poderia explicar para a gente como é que funciona? Então, o lúpulo é uma planta que não é nativa do Brasil, né? Ela é trazida de fora. E no Brasil a gente está se adaptando várias variedades e vendo qual é a melhor forma de produção dela. Aqui na nossa propriedade a gente tem algumas variedades que estão buscando adaptação melhor. A produção dela, então, é em estruturas de 6 metros de altura. Ela é uma planta trepadeira. A partir do 3º ano, que é a maturidade dela, ela chega a fazer um crescimento de quase 30 centímetros no dia. Então é uma planta bem vigorosa, né? Cresce bastante. E ao chegar no topo dos 6 metros, onde que ela abre os braços e vai estar soltando os cones, que esse material é que vai fazer a produção do ingrediente para a cerveja, né? E aqui, qual é o tamanho da sua propriedade e quantas plantas tem aqui hoje? Certo, hoje aqui nós temos na área plantada em torno de 3.500 metros quadrados, aproximadamente 1.000 plantas, né? E em torno de 6 a 7 variedades que a gente tem plantado hoje. E sobre os cuidados com a planta, tem algo em especial que é feito? Em relação também ao solo, como é que é? Então, ela tem que tomar bastante cuidado, principalmente por ser uma planta de fora do Brasil. A gente ainda está descobrindo muitas ocorrências de problemas dela, né? O pioneirismo acaba tendo isso, né? Tu acaba encontrando essas dificuldades no caminho. Então a gente tem que estar de olho diariamente na planta para verificar se não tem ácaro, se não tem fungos, formiga. Agora a gente está tendo problema com aquela abelha irapuá, que ela acaba comendo o talo do lúpulo para retirar a resina que tem. Então a gente tem que estar de olho nele diretamente. E o lúpulo é uma planta que precisa de muita água, né? Mas não pode estar encharcado. Então por isso até que a gente tem também sistema de irrigação. E a localização que a gente acabou adquirindo na propriedade foi num local onde que tivesse água suficiente para suprir a demanda do lúpulo, né? Douglas vai falar para a gente um pouquinho sobre as variedades de lúpulo que ele tem aqui hoje. Então, Amanda, hoje a gente tem algumas variedades, a gente já testou algumas e acabou retirando porque não se adaptaram. A gente tem hoje Brills Gold, Brasilinski, que é até um lúpulo pouco diferenciado, que é um lúpulo que alguns comentam por ser chamado como crioulo. Algumas informações dizem que foi trazido por poloneses lá há muito tempo atrás e encontraram dessas plantas no interior do Paraná, né? E Brasilinski ficou pelo nome por conta que os poloneses falavam disso. Então é uma planta que está bem adaptada ao nosso clima, ao nosso solo. A gente tem o Nugget também, Comet, que é uma variedade que vem se destacando muito no Brasil. E temos também o Cascade, que hoje a maior quantidade de lúpulo usado em cervejarias acaba sendo o Cascade, né? Então agora a gente vai fazer a colheita, né? Como que é o processo de colheita, né? A gente corta a planta na parte de baixo e corta a parte superior e retira o baraço todo para fazer a separação dos cones, né? E agora o processo que a gente faz é a separação dos cones, né? Então, no Brasil ainda existe pouco maquinário para fazer esse processo, mas chama-se pelagem, né? Que é retirar os cones
da estrutura da planta, do bagaço, né? Para daí a gente fazer a sequência de secagem em todo o processo de beneficiamento, né? Então, depois da colheita, tem o processo de secagem. E como é que ele funciona? Então, é um processo também bem cuidadoso que a gente tem que fazer, porque o lúpulo, ele tem óleos essenciais e esses óleos são muito voláteis, ele evapora muito fácil. Então a gente faz a secagem controlando a temperatura, né, e com um sistema de ventilação de ar. Geralmente leva algumas horas, né, em torno de 16, 18 até 20 horas, dependendo da quantidade de lúpulo que a gente tem. E depois desse processo, né, a gente fez a aquisição do equipamento chamado peletizadora, que ele vai fazer a peletização, que é o mesmo lúpulo que hoje, o mesmo formato que o lúpulo importado chega no Brasil. Então a gente vai estar podendo fazer a comercialização do nosso material exatamente igual ao mesmo modelo que chega o importado. E me conta uma coisa, vocês já estão produzindo cerveja aqui? Ainda não, né? A gente tem primeiro o trabalho para produção. A gente já fez um lote pequeno com o nosso lúpulo, porém foi um colega nosso que produziu. Mas a gente já está trabalhando em parceria com algumas cervejarias para desenvolver uma cerveja com lúpulo nacional.